Olá pessoal, bem-vindo ao Boas Opções. Hoje eu vou dar seguimento a um vídeo que eu fiz recentemente sobre a carteira, como montar uma carteira de longo prazo. O que eu avalio, o que eu olho. É, não é uma sugestão, nem em hipótese nenhuma é uma sugestão de como vocês devem montar a carteira especificamente com aquelas ações ou não, longe disso. Tá? A minha ideia é que vocês aprendam a pescar, não dar peixe. Até porque quem sou eu para dar peixe para vocês, né? A ideia é que vocês aprendam como eu, Campos, avalio e como eu penso para fazer essas coisas para o longo prazo. Eu mostrei isso no vídeo anterior. Esse aí na tela. Esse aí na tela é o meu livro, tá? O livro de opções na prática. Quem se interessa por opções, eu sugiro que dê uma olhadinha nesse livro, porque ele pega um cara que vem do zero, não sabe nada, porra nenhuma, e vai levar o cara passo a passo, tá? Sem grandes complicações, sem matemática, sem muitas gregas, sem nada, até ele estar operando alguns modelos, são 12 modelos no mínimo, de operações em opções extremamente seguras. Tá? É um livro que, pelo menos o feedback que eu tive das pessoas é que é um livro muito prático, muito simples de ler. E muita gente que já tinha feito vários cursos de opção e não tinham aprendido, falava, não conseguia, eu fiz vários cursos e não conseguia aprender o suficiente para operar, para ter coragem de operar. Estão operando. Tá? Então isso é o retorno que eu estou tendo, né? O feedback que eu estou tendo, e eu acho que é o melhor elogio que pode ter. É um livro que finalmente tira as pessoas da dificuldade para a facilidade. Essa era a ideia. Tá? Bom, vamos lá. Ah, eu peguei aquela tabelinha que eu tinha feito no vídeo anterior, que era pegando todas as ações aqui, tá? E eu simplesmente fiz o seguinte: ao invés de montar uma carteira, por que eu fiz isso? Porque eu sei que o pessoal vê o negócio e fala assim: ah, eu vou fazer aquela carteira também. O Campos fez, eu vou fazer também. E aí eu pensei melhor, eu falei: eu não vou fazer a carteira, porque se eu fizer a carteira, vai ter algum cara que vai copiar a carteira. E aí depois ele vai falar: pô, mas o Campos fez a carteira e eu me dei mal, ou me dei bem, não sei o quê. Mas não era para copiar carteira nenhuma. Então eu pensei: bom, ao invés de fazer a carteira com a minha escolha específica dos papéis, que daria ideia para algum especial, algum esperto tentar copiar, eu não fiz isso. Eu peguei simplesmente botei todo mundo na sequência. Peguei essa sequência e botei ali. Montei uma carteira. Esse é o site do Roberto Martins, tá? E é esse aqui, ó. O site do Roberto, analisequant.com, ele ele permite que você monte uma carteira, tal. E eu tenho um vídeo, eu fiz uma entrevista com o Roberto recentemente, tá aqui no site, tá no YouTube, tá? E eu sugiro que vocês deem uma olhadinha, porque ele explica todo o site, como funciona, todas as funcionalidades, e tal. Eu usei só uma parte daquilo que ele me permite utilizar para poder fazer esse negócio aqui, tá? Mas o site é aquele ali. E aí eu montei uma carteira. Peguei um número de ações e botei a quantidade de ações. Eu montei em relação a, a esse percentual aqui, ó. Tá vendo que aqui está 6%? Então 600 ações. Aqui tem 5%, 5,6%, 500 ações. Para não entrar no fracionário. Aí vem 500 também. Aqui já está em 4, 400, tal. Aqui 3,9 é mais perto de 4. Então vamos para 4. E assim eu fui montando. Seguindo esse percentual aqui, tá? E aí eu peguei e montei nas ações que estavam até 1%. Tá? Se você montar com essas mesmas, todas elas, inclusive algumas que eu disse que eu não montaria, a CCRO eu não compraria, tá? Vivid eu também não faria. Por quê? Porque vem a parte das opções. Mas muita gente pode não querer mexer com as opções. Muita gente pode querer só ter a carteira exclusivamente pelo lado de pagamento de dividendos. É essa aqui, ó. Tá lá na B3, essa é a sequência. Montada escalonadinha de acordo com a participação daquelas empresas dentro do negócio. Se você for montar essa mesma carteira entre todas as empresas que estão aqui, do 6 até o 1%, tá? Você vai ver que são essas aqui. E nessa proporção de ações, o cara teria que gastar esse valor. Esses números aqui são de 2 dias atrás. Hoje nós estamos no fim de semana, então o mercado está fechado, não deve variar muito. Mas teria que ter em torno de 220 mil reais, o que é muito dinheiro. Mas para algumas pessoas pode não ser, já que é uma carteira
Olha, a quantidade de ações que tem aqui é grande, tá? Sem contar que você pode, vamos dizer, dividir tudo isso aqui pela metade, tá? Se ao invés de 600, você faz com 300. Aí vai dar aqui 250, aí você vai para o fracionário, não tem problema nenhum fazer isso, tá? Aí vai dar aqui metade. Ah, eu não tenho nem a metade, eu não tenho 109 mil. Divide por 3 ou divide por 4 até chegar aqui no valor que você tenha, tá? Então essa é uma carteira típica de remuneração de dividendos, tá? Então aí vem o proporcional aqui, esse é o valor, tá? O beta dessa carteira, novamente, calculado no site do Roberto, né, no site analisequant.com, que eu recomendo enfaticamente. Só você clicar, depois que você monta a carteira, você clica aqui, dá o x aqui, e ele te calcula imediatamente o beta da carteira. O que é o beta da carteira? O beta é a relação do risco da minha carteira em relação ao IBOV. Ou seja, se o IBOV se mexer 1% para cima, quanto que a minha carteira vai se valorizar em relação a esse 1% que ele mexeu? A minha carteira, em teoria, vai valorizar 0,87%. Mas, por outro lado, é menos do que o 1%. Mas se cair 1% no IBOV, a minha carteira vai cair só 0,87%. Então, carteiras que estejam abaixo de 1, elas têm um viés defensivo. Por quê? Na subida elas sobem até menos, mas em compensação nas caídas elas também caem muito menos. Carteiras que têm um beta acima de 1, 1,2, 1,3 e tal, são carteiras mais agressivas. Então elas sobem bastante mais do que o IBOV na subida. Por outro lado, quando cai, elas também caem muito mais. As carteiras de dividendos, elas tendem a ser defensivas. Por que isso? Porque as grandes empresas, os grandes fundos, investem nisso, em dividendos. E essas ações, elas tendem a não oscilar muito, porque esses grandes fundos intervêm ativamente e passivamente para manter isso aí mais ou menos estável. Tá bem? Então, o beta dessa minha carteira é um beta defensivo, o que é bom. Essa aqui também é do site analisequant.com, é só o segmento da mesma coisa. Ele me mostra onde eu estou exposto ao risco. Como eu falei, as boas pagadoras de dividendos tendem a se concentrar em certas regiões. A energia elétrica é uma delas. Então você vê que nessa carteira que eu botei aqui, ó, nessa, né, aí ó, tem uma porção de empresas do setor elétrico. Ou seja, eu estou exposto numa quantidade razoável no setor elétrico, mas não está assim espetacularmente alto. Você observa que frente aos 100%, isso aqui dá mais ou menos pouco mais de 25%, pouco mais de 25%. Então está razoável. Tem uma forte participação também em bancos, tá? Tem aqui um outro setor de exploração, refino, não sei o que, distribuição, petróleo e tal. Tem telecomunicações, está uma carteira relativamente pulverizada, concentrada um pouco em dois setores, bancos e energia elétrica, mas de resto ela é muito bem pulverizada. Para ser uma carteira de, assim, boa, a gente tinha que diminuir um pouco esse risco aqui. Aí o cara vai vir aqui, vai escolher qual dessas ações são as melhores, ficar com elas na carteira, e quais que não são tão boas vai eliminar. A mesma coisa um pouquinho nos bancos, de forma a isso equilibrar um pouco mais. Mas é uma forma de ver, certo? E aqui tem o gráfico, esse gráfico aqui de análise de risco e retorno, ele te mostra, vamos dizer assim, o quão quente aquela ação está, quanto ela está assanhada, quanto que ela está rebolando muito. Você observa que muitas dessas ações de pagamento de dividendos, elas não estão muito quentes, não estão nervosas, como se diz, não estão oscilando demais. Tem uma que escapa, que é a Unip, tá? Tem uma que escapa, que é a Unip. Então aqui fica claro isso. Como eu não quero ações que sejam muito voláteis, não é a minha ideia, eu muito provavelmente viria aqui onde está a Unip. Tá? Eu procuro ela aqui e tiraria ela da minha carteira. Tá? Então, essa é uma forma também de você ter essa noção para evitar o risco excessivo. Por último, uma simulação de rentabilidade, ele vai estar me mostrando a rentabilidade desde novembro de 2020. A minha carteira está aqui, é essa aqui com, desculpa, é essa roxinha aqui mais alta, e essa outra aqui, um marrom meio burro quando foge, é o Ibovespa. Observa que essa carteira montada ali, além de me pagar dividendos, ela também está valorizando mais do que o Ibov agora, nessa fase. Por que isso? Porque ela tem um beta menor do que 1. Na medida que o beta
é menor do que 1, quando a bolsa cai, a minha carteira cai menos, certo? Então isso é importante. Observa que para cá, na hora que a coisa deu uma valorizada, a minha carteira não foi tanto. Mas como ela está boa, olha isso, tá? Eu ainda estou perdendo menos com essa queda toda do Ibov, com essa carteira, estaria perdendo, né? Do que uma pessoa que tivesse simplesmente comprado a Bova 11 ou tivesse comprado Petro, Vale e tal, não sei o que, na composição do índice. Então, isso aqui é a ideia para mostrar para vocês, galera. Não só o site do Roberto, que é muito interessante para você simular a carteira, mostrar, como eu simplesmente peguei aqui aquilo que nós tínhamos na lista da Bovespa, do IBIV, né? Que é o índice dos bons pagadores de dividendos. Simplesmente montei ela aqui, repliquei aqui, tá? Para vocês darem uma olhada. Eu tiraria, aí depois de uma vez feito isso, eu viria aqui e tiraria as ações que não me interessam, porque seja os dividendos não estão sendo pagos regularmente, seja porque o ROI está muito ruim, seja porque o PL está muito absurdo. Aí você vem aqui e vai eliminando as ações que não te interessam, tá? E com isso você teria uma boa avaliação através desses elementos que o Roberto disponibiliza no site dele, para você poder visualizar as coisas. E aí, vendo desse jeito, assim, é muito gráfico o negócio, te ajuda muito. Por exemplo, eu, quando fui montando, eu já sabia que isso ia acontecer, porque eu sei que as ações pagadoras de dividendos são muito concentradas nesses dois setores. Mas, quem não sabe disso, vai ver aqui agora. E aí você vai descobrir que você está muito concentrado em dois setores só e que vale a pena você distribuir isso de outra forma. Tá certo? Então, esse vídeo complementa o anterior no sentido de a gente poder montar uma carteira grande, ver como ela está se comportando frente ao Ibov ou não, em termos de lucratividade, ver se tem alguma ação que está destoando das outras, eu quero que elas fiquem todas mais ou menos parelhinhas, tá? E efetivamente dar uma olhada como foi a rentabilidade no último ano, se vale ou não vale a pena essa carteira, porque afinal de contas é uma carteira teórica que eu estou montando. Tá? Mas podia ser que isso aqui tivesse muito ruim, né? Podia ser que fosse. E aí você tem como ir simulando, tira uma ação, bota outra, tal, e você vai vendo como é que dá. Ok? Utilizando aqueles parâmetros que eu falei na outra semana, certo? Na outra semana não, no outro vídeo. Que são a utilização do primeiro DY, tá? Que é o pagamento de dividendos. Depois, você vai ver o PL, que é um elemento grosseiro, tá? As pessoas se prendem só no PL, mas não deviam. PL é importante, mas não é só ele, tá? O PVP. Não tinha naquele site, mas é importante o PSR. Depois, o ROI, muito importante. Depois você vai ver qual que é um daqueles, que é o lucro sobre a dívida líquida ou o lucro, né, o preço da ação sobre a eu nunca vou conseguir falar isso, cara. EBITDA. Nunca, nunca, não tem jeito. Eu não sei porque em algum momento da minha vida eu entendi que isso aqui era EBITDA. Cara, nunca mais eu consigo tirar isso da minha cabeça. Que desgraça, velho. Bom, é EBITDA, mas pra mim é assim que funciona. É difícil falar isso, é melhor escrever. Então, olhando esses critérios aqui, sendo que desses aqui, um ou outro, não precisa você olhar os dois, porque eles são muito próximos, mas olhando esses aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 critérios, você tem uma visão grosso modo do que a análise fundamentalista vai te indicar sobre estas potenciais ações para negociar. Ok? Tá? Então, tá aí para vocês darem uma olhadinha. Vejam se acham interessante essa forma de encarar o mercado ou não. Vocês também podem não gostar. Vejam quais dessas ações dispõem de opções com liquidez suficiente para serem negociadas, pelo menos para venda coberta, que é a forma como eu vejo o mercado, e decidam por vocês mesmos como montar a sua carteira. Tá bem? Fica aí a dica do Campos. Vou pedir um favorzão para vocês. Tá? Além de dar o like, que muita gente já dá mesmo, tal, que eu já agradeço imensamente, tá? Assinem o canal e façam uma coisa muito importante. Façam comentários. Bota um comentáriozinho, qualquer coisa. Pode ser um gosto, não gosto, beijo, tchau, palminhas, valeu, qualquer coisa. Uma frasezinha, uma letra, qualquer coisa. Bote um comentário. Esses comentários ajudam muito a ranquear a gente
para cima nos critérios do YouTube e a gente consegue que o vídeo atinja mais gente, tá bom? Então, quanto mais comentários houver no vídeo, sempre ajuda bastante. É uma coisa que eu peço para vocês que não custa absolutamente nada fazer, tá bom? Valeu, brigadão, um abração para todos.